Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Boa noite, sim. Boa noite. Seguinte, pessoal, eu quero fazer algo aqui hoje com relação à abordagem do tema. E hoje eu quero terminar ele um pouquinho mais rápido, para que eu já possa direcionar vocês a fazerem a primeira atividade. Pode ser? Sem problema? Pode ser assim? Sim, professor. Beleza. Mas antes disso, eu queria ver de Ô, professor, Sim, pois não. qual é que vai ser a primeira atividade, que é daquela que tem embaixo dizendo aula presencial 1, é? É daquela que tem a planta baixa, a primeira. A primeira planta abaixo, ok. Isso, tá ok? É aquela que tem a Ok. primeira planta baixa, que vocês vão dimensionar ela. Pessoal, só uma outra coisa. Eu queria ver com vocês como que foi a questão do momento presencial. Foi boa dessa vez? O que que o professor ou a professora de vocês falou? Foi excelente, foi excelente. Muito boa aula, presencial. Ele Sim, falou justamente o que o senhor abordou na aula passada. Falou sobre certo. projetos, como falou sobre o AutoCAD também. Sim, Foi bem bacana. certo. Falou também da baixa, professor. Planta Fal- baixa Sim. e 5410, NBR 5410. Tudo que eu tinha falado também, né? Padrão, foi padrão. A aula Beleza. foi bem alinhada. É porque é o seguinte, os dois primeiros encontros, esse foi o primeiro de vocês, certo? Correto? Esse foi o primeiro encontro de vocês, correto? Sim ou não? Sim. Então, Isso, correto. isso. O que que acontece? No primeiro e no segundo encontro, vocês vão ver sobre NBR 5410, tá? Vocês vão ver um pouquinho tem que ver um pouquinho de AutoCAD, tá? Porque eu não tenho ele aqui instalado, mas vocês vão ver, e um pouquinho também sobre cortes, tá? No questão do desenho, tá bom? Então, que bom que o professor seguiu as recomendações, tá ok? Fico satisfeito com isso. Alguém tem alguma ponderação a fazer antes da gente começar, sim ou não? Foi muito tranquilo. Pode começar? Pode. Então, beleza. Por mim, professor, a aula foi bacana, presencial. Foi bacana, Foi. ele acertou muito bem o que o senhor passou aí. Foi bacana a primeira aula. Ótimo. Ótimo. É isso mesmo que eu quero, tá? Porque consegui alguns contatos, tá? Dos professores. E aí, o que eu estou fazendo é enviar por e-mail. Graças a Deus, até agora nenhum voltou. Dos que eles mandaram para mim. Então, vamos lá. Vamos em diante. Adiante. Esse material aqui, pessoal, eu peguei ele do curso de agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Então, eu vou falar aqui um pouquinho também sobre questão ainda de cortes e representação de desenho arquitetônico. Os dois momentos presenciais que vocês vão ver, vão falar sobre isso. Mas nesse segundo momento presencial, vocês já vão ter uma Professor, noção maior. Sim, pois não. dê licença, me desculpe, viu, por interromper o Sim, senhor. pois não. É porque o senhor pediu para lembrar o senhor que essa aula o senhor ia dar uma informação sobre quadro de distribuição. Eu deixei aqui anotado, próxima aula. Ah, Aí certo. o senhor Quadro pediu de para lembrar. distribuição. É porque. Foi. Obrigado, mas você pode me deixar lembrado no dia 30, por favor? Para o dia Positivo, 30? positivo. Porque eu vou deixar essa aqui, porque na próxima aula do dia 30 vocês já vão ver sobre quadro de distribuição presencialmente, nessa semana. Na semana do dia 30, tá bom? Muito obrigado, viu, por ter feito Positivo. isso. Então vamos começar aqui, pessoal. Vocês vão lidar com questão de planta baixa e vão lidar com as seguintes simbologias, que são elevações, fachadas, níveis de cobertura, localização e tudo mais. Porque qual que é o objetivo? O objetivo de vocês, como futuros técnicos, é, além de fazer uma excelente instalação, é vocês também analisarem os eventuais e possíveis erros que o projeto pode apresentar. Aqui em Goiânia, por exemplo, eu ilustro esse exemplo, que foi de um prédio aqui numa região nobre aqui da nossa cidade, em que o prédio foi construído uma parte em cima de uma nascente. O que aconteceu?
A parte que foi construída na nascente, ela estava afundando, a terra estava afundando, não estava tendo estrutura para suportar, ou seja, o prédio iria tombar em relação àquela localidade. O que os engenheiros pensaram na época? Colocar galões de água em volta das colunas do prédio. Por quê? Porque naquele tempo o prédio estava o quê? Já estava caindo e o processo de calor ele iria expandir o material e, consequentemente, iria acelerar o processo de caída do prédio. Para facilitar isso, colocaram então água para refrigerar a estrutura cristalina do prédio, ou seja, a estrutura interna, para que posteriormente eles pudessem fazer o quê? Fizesse maior o aterramento e assim pudesse salvar o prédio. E o prédio foi salvo a partir desse tipo. Então, desse tipo de ação. Então, o que eu aprendo com tudo isso? Eu aprendo que eu tenho que saber o quê? Aí é analisar de imediato como que a estrutura do prédio ela tem que se comportar. Com relação à planta baixa, vocês vão ter que analisar essa questão dessa planta baixa, da visão de cima, justamente para fazer as principais instalações naquela localidade ou naquele local, como tomadas, por exemplo, tanto de uso geral como de uso específico, ok? Então, com relação à planta baixa, eu faço a delimitação do corte, como mostrei para vocês, e no AutoCAD vocês vão ver este plano em duas dimensões, em comprimento e em largura, ok? Pois muito bem. Quando analisarem no AutoCAD, vocês vão ter a dimensão das cotas, o local que está sendo analisado, a área e os demais detalhes, como a abertura das portas, o dimensionamento das paredes, janelas, prédio, telhamento e tudo em volta, ok? Então, na planta baixa, vocês vão ter esse tipo de visão. Então, como eu falei para vocês na última aula, eu tenho alguns tipos de cortes que me facilitam isso. No AutoCAD, quando o professor no presencial mostrar para vocês, ele pode mostrar da seguinte forma. Ele pode pegar uma planta como de uma casa aqui, por exemplo, certo? Já seccionar e assim mostrar essa planta já dessa forma. Onde ele vai mostrar os comandos de line, por exemplo, de linha, onde ele vai mostrar os comandos de aparecer as cotas de nível, de altura, e lá você vai ter que dimensionar através da área, do comprimento e da largura daquele recinto, quais os tipos de tomadas que você vai ter que instalar e em quais localidades instalar. É por isso que os cortes longitudinal e transversal, eles servem para isso. Esses cortes, eles servem, a grosso modo, justamente para simplificar para o engenheiro, para o técnico, um esquema de como vai ser fundamentado, né, a instalação de uma tomada, como que vai ficar a questão da cobertura naquele local, a instalação de pias, torneiras, ar-condicionado, geladeiras, tudo isso, e também a relação de como vai ser colocado o revestimento, os azulejos e também a questão do corte de nível, para que não haja desnível no piso, tá bom? Então, os cortes eles são feitos de maneira longitudinal e transversalmente, como mostrei para vocês. Ao fazer o corte longitudinal, eu tenho este tipo de desenho, onde eu tenho as cotas de altura, onde eu tenho a delimitação da base da casa, o nível e também as alturas, aonde eu vou ter que ter o quê? Onde eu vou colocar os meus equipamentos, como lava-louça, fogão e tudo mais, porque isso é importante para que seja feito mais adiante um bom aterramento e também o quê? Uma boa instalação elétrica naquele local. Como disse de início a vocês, esta UC
nada mais é do que leitura e interpretação de desenho, juntamente com instalações elétricas prediais. Só que, todavia, entretanto, para quem já tem domínio no AutoCAD, isso aqui já é de maneira o quê? Mais fácil e mais familiar possível. Então, esses cortes que eu estava mostrando aqui para vocês, mostraram justamente como que tem que ser o quê? Analisado cada parte do desenho. Como mostrei para vocês na primeira aula, cada projeto ele tem uma folha em específico, um tipo de dobra em específico, e as cópias também, elas têm o quê? Uma maneira específica de serem o quê? Apresentadas e passadas adiante. Com relação à fachada ou elevação, eu tenho que ter o quê? A representação, em que não se deve constar as cotas como corte. Por quê? Porque nesse tipo de fachada, na minha fachada, eu não posso apresentar como corte, justamente pelo fato que eu já vou seccionar ele ou em 2 ou em 3 dimensões, dependendo do software que eu estiver utilizando. Eu tenho que indicar através de setas quais os materiais que estão sendo utilizados no revestimento e na pintura. Eu tenho que ter o quê? A grosso modo, eu tenho que ver como as paredes elas estão distantes do observador e como o traço ele tem que ser médio ou fino. Esses tipos, além das demais apresentações que tem aqui, os outros aspectos, nada mais são do que simplesmente, a grosso modo, de formas gerais, como que o desenho ele tem que se portar para ser o quê? Devidamente aprovado. Então, como mostrei em instalações elétricas prediais e também na primeira aula, eu tenho os tipos de desenho onde que eu vou ter a planta interna, a fachada principal, a fachada de modo que personalizado do outro lado, a fachada lateral à direita e também à esquerda do projeto, ok? Então, na minha escala, eu tenho que ter de 1 para 50, por exemplo, dependendo daquilo que a NBR trata para nós. A planta de cobertura, Professor, sim, pois não. nesse caso, a planta ela não só vai ter os dimensionamentos dentro, ela tem que ter nas laterais do lado de fora também, é? Você fala nesse caso aqui, Sim, nesse caso. sim. Por quê? Porque, dependendo do projeto, se eu não seccionar ela da maneira devida, pode passar o quê? Pode passar alguma unidade a mais e o meu projeto, no final de tudo, ele pode ficar o quê? Ele pode ficar errado. Isso compromete muito o quê? A instalação dos eletrodutos, por exemplo, para fazer a fiação elétrica dentro do local. Isso também pode comprometer a parte hidráulica também da casa, ok? Eu esclareci sua dúvida? Positivo, professor, positivo. Certo? É a Compreendi. mesma, certo? Obrigado. É a mesma coisa do seguinte, Professor, com é licença. quando... Sim, pois não. No final da aula, se der tempo, o senhor pode explicar, dar um exemplo de como fazer a SAP 1? Não, eu vou fazer isso no final da aula, ok? Tá certo, obrigado. Beleza? Por nada. Então, pessoal, nesse segundo encontro de vocês, vocês já vão ter esse tipo de dimensionamento que vocês já vão ter que lidar. Qual que é o intuito de eu bater o olho e ver isso aqui na minha prática? Eu tenho, muita gente não compreende, mas aqui eu já vou dizer de cara. Você está fazendo um curso de exatas, certo? Então, o que é que acontece? O objetivo do engenheiro, mas também do técnico, é solucionar problemas. Imagina, como foi no caso perguntado aqui, se o dimensionamento da casa não tiver os mesmos padrões e os mesmos dimensionamentos. Talvez essa porta aqui na fachada lateral à direita, ela pudesse ficar um pouco maior ou um pouco menor. Ou talvez na fachada principal, onde que entra o carro, onde que vai ser a garagem, talvez ela seja um pouco mais curta e o carro que você for utilizar, ou que você tem, como uma caminhonete, ou talvez uma Kombi, ou qualquer coisa do tipo, um carro com maior espaço, ele não caiba o quê? Nesse dimensionamento aqui que está sendo proposto pelo projeto.
Então, por isso, é necessário ter em mente o quê? Você ter conhecimento do AutoCAD, neste caso, você ter o conhecimento das simbologias de desenho e também você ter conhecimento com relação ao quê? A ciência dos materiais. Lembrando que quando o meu tempo ou a minha localidade ela tem maior temperatura, eu preciso ter materiais o quê? Que não sofram grande expansão com aumento de temperatura, porque isso pode o quê? Ocasionar em rachaduras e em problemas futuros. E em locais como, por exemplo, na parte sul do nosso país, eu tenho geralmente casas feitas de pedra ou então feitas de quê? Madeira. São isolantes térmicos, principalmente a madeira, né, que é isolante térmico. Então, o que eu faço? Como é isolante térmico, ela não vai expandir, ela vai permanecer naquele local, ok? Então, tudo isso é um conjunto de conhecimento que você vai tendo quando você for empregar a parte de projetos elétricos, prediais e depois industriais, ok? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Ô, professor, só resumindo, a gente tem que aprender tudo, né? O senhor falou aí agora que a gente tem que aprender, tem que ter noção, tem que aprender tudo, então, né? Sim, tem que aprender. Por quê? O grande profissional que se destaca hoje em dia, isso aqui eu deixo como conselho, é aquele funcionário versátil, tá ok? Um exemplo, você pega um técnico que ele conhece muito bem a questão de projetos, ele sabe dimensionamento de projetos, tá ok? Projetos elétricos, mas ele não tem conhecimento, por exemplo, na parte de, vamos supor aqui, de aterramentos. Então, o que acontece? A empresa, você acha mesmo que a empresa ela vai contratar um outro funcionário para fazer essa parte, sabendo que pode até ter casos que tem um funcionário que ele já domina a parte de instalações elétricas e também domina a parte de aterramentos? É claro que ela vai buscar propriamente uma pessoa que já tem domínio daquela área, ou seja, que ele já tem um conjunto em que ele domina muitas coisas, ok? Então, isso aí é uma grande oportunidade, ok? Isso é só para ilustrar mesmo, tá bom? Com relação à cobertura, eu tenho que saber o tipo de telha que eu vou utilizar, tá? Eu tenho que conhecer a inclinação correspondente, como essa telha ela vai se comportar, e se houver ou não indicação beiral, platibanda, rufos, marquises. Se a minha casa vai ter, eu tenho que saber como que eu vou dimensionar cada um desses pontos e determinar as cotas parciais ou totais para que eu faça a melhor edificação possível, ok? Pois muito bem. Continuando. Quando eu tenho um projeto de estudo de início. Então, você como futuro técnico, eu não sei se alguém aqui pretende prestar um concurso público ou então ficar na iniciativa privada, mas como mostrei uma vez, a planta de locação ou de implantação, eu tenho que mostrar as minhas escalas, eu tenho que determinar a minha cobertura, eu tenho que saber a quantidade de águas que essa cobertura ela vai me proteger, a projeção que essa construção vai me determinar com relação à inclinação das telhas e tudo mais. Além disso, calçadas, a vegetação que vai estar em volta, o tipo de muro, o tamanho dele, se vai ter uma cerca viva, se vai ter uma cerca eletrificada, tudo isso o meu projeto ele tem que conter. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Eu estou querendo dizer que quanto mais detalhes, fundamentos o meu projeto tem, mais fácil ele também será o quê? Posto adiante, ele vai ser passado, ele vai passar adiante. Porque o que acontece? Um dos grandes problemas que nós já vimos em algumas construções é o quê?
é a falta de detalhes. Um problema muito evidente que já vi bastante é com relação à cobertura do projeto. É necessário, pessoal, ter um ponto de norte. Não adianta eu ter uma cobertura tamanha tão grande que vai, entre aspas, proteger do sol, se a minha estrutura, a minha base, ela não suporta a quantidade de telhas ou talvez não suporte a inclinação que essas telhas vão ter num dia quente. Outro ponto, não adianta eu ter uma cobertura, entre aspas, superficial e que não abarca todo o meu projeto, se no final de tudo o raio solar incide no meu chão, causa incidência solar e esquenta a parte do quê? Daquela residência. Como, por exemplo, eu já vi isso. Eu já vi da seguinte forma. Tem gente que acha que é bobeira, mas não é. Qual é o móvel ou o local da casa que precisa ter o primeiro raio de sol quando o sol está nascendo? De preferência, o quarto ou a sala. E ou a sala. Por quê? Porque quando você tem os primeiros raios de sol ou no quarto ou na sala, onde há maior fluxo de gente, você está fazendo com que as bactérias pertinentes ao vento, ou então a saliva, ou então aquela localidade, elas tenham já contato imediato com o sol, e também é nas primeiras horas da manhã que vêm os ventos mais frescos. Ou seja, se você tem maior incidência solar na parte da manhã do seu quarto, é bem possível que o seu quarto ele seja mais o quê? Arejado. Agora, dependendo do projeto, isso aí é o que me mata. Tem gente que coloca o quarto com a maior insolação no período da tarde. E tudo isso é uma questão de estudo, de colocar de forma bem delineada o quê? Onde cada recinto ele vai ter que ter a sua localidade. Então, quando você coloca um quarto, por exemplo, a tarde toda pegando sol, o que acontece? Quando você chegar à noite, o quarto está o quê? Está muito quente. É necessário você colocar um ar-condicionado. Você gasta mais energia para refrigerar aquele local, certo? E o que acontece? Fica um ambiente desagradável. Alguns prédios aqui em Goiânia, isso eu falo porque eu vivencio isso aqui, eles têm um quarto que a insolação vem maior do que no período da tarde e não da manhã. E por causa de quê? Erros de projeto. Beleza? Então, o que eu estou querendo dizer? Você tem que saber como construir, como analisar um projeto. São essas pequenas coisas que fazem a diferença. Então, por quê? A minha planta de situação é aonde eu vou colocar o quê? Os pontos iniciais para que o meu projeto ele não passe por um problema como esse que eu acabei de citar. Eu já citei, por exemplo, uma vez, na minha antiga igreja, o pessoal não fez um projeto adequado e o que aconteceu? Colocaram o projeto, a caixa de força, correto? O quadro de força, e mais ou menos uns 35 centímetros acima, há um cano. Ou seja, colocaram um projeto hidráulico a 30 centímetros do quadro de força. E o que acontece? Se num tempo quente, como está fazendo aqui em Goiânia, se o cano dilatar, se a água vir com muita força, a vazão dela for muito grande, pode danificar. Outra coisa, como nós respiramos e como os materiais eles sofrem um processo de oxidação, como nós sofremos, a nossa célula ela passa por isso. O que acontece? O material ele vai se desgastando. Então, a médio ou então a longo prazo, o que acontece? Esse material ele vai danificar e pode romper e pode ir direto para o quadro de distribuição de força. Então, tudo isso é questão de analisar bem os projetos, ok? Beleza. Pessoal,
Alguma pergunta até aqui? Isso é só mais do mesmo, tá? Até a segunda apresentação, o segundo Eu momento tenho presencial. Ó, pode professor, falar, sim. eu tenho uma dúvida. Sim, Eu me interessei muito por essa área de projetos. sim, Inclusive, eu estou cursando engenharia elétrica na UPE. sim. E faz um tempinho já que eu gosto dessa área de projetos e eu queria me aprofundar mais. Qual nota que o senhor me daria para eu me dar Você bem? já está fazendo engenharia elétrica, né? Isso. Aí você já está em qual período? É o primeiro, começou agora. Você está começando agora. Então é o seguinte, eu indicaria para você começar na parte lá, você vai ver isso lá para o quarto ou quinto período, você já vai ver a parte de instalações elétricas, ok? Nessa Certo. parte de instalações elétricas, é, a maioria das universidades elas trabalham com isso. Elas já mesclam tudo numa disciplina só. Você vai ver a parte predial e a parte industrial numa só. Lá você vai ter fórmulas para determinar o dimensionamento de um motor, seja ele na parte industrial, seja na área predial. Você vai saber como colocar uma tomada de uso específico e tomada de uso especial. Mas, se você quer ir para essa parte, eu aconselharia você depois a se interessar mais para a parte de automação industrial, ou então automação residencial, ok? Porque Entendi. você já trabalha diretamente com projetos. E como você faz parte do corpo de engenharia elétrica, o seu CREA, você assina o que o engenheiro de automação faz, mas o engenheiro de automação, ele não pode assinar um projeto o que um engenheiro eletricista faz, beleza? Você entendeu? Entendi. Mas, assim, é que eu queria já, como técnico, ir para essa área, já fazer projetos de prédio, essas coisas, e residencial. Sim. Aí eu queria um norte, assim, para como começar a seguir nessa área e qual o que eu devo estudar antes de entrar também. Quando você for mexer nessa parte, você tem que pegar um pouquinho de. Você vai pegar um pouquinho de mecânica dos sólidos, dos solos, tá? Você vai ver essa matéria mais a fundo, ou às vezes você vê ela todos juntos em mecânica dos sólidos, tá? Onde que você vai estudar sobre expansão dos materiais, física, um pouquinho de física dos materiais. Você vai ver estática e a dinâmica dos sólidos. Você também vai ver um pouquinho sobre vibrações, que, querendo ou não, o nosso, mesmo que aqui nós não tenhamos terremoto no Brasil, mas você tem a parte de vibrações da parte das placas tectônicas e também movimento de carros, ondas sonoras, ondas eletromagnéticas, tudo isso interfere. Então, essa parte você vai ver a partir já do terceiro período adiante, você já vai ter uma noção dessa parte, tá ok? A partir do terceiro período. Porque você está no primeiro Ô, período professor, agora, correto? Sim. Aí então você está vendo cálculo 1, acho que física 1, correto? Geometria analítica, não, tô vendo geometria analítica, química. Geometria analítica é importante, porque é a partir dos conhecimentos de geometria analítica que você vai ter também a expansão, por exemplo, eu quero construir um templo, eu vou ajudar a dimensionar um templo aqui, e o templo aqui, por exemplo, o púlpito, a área do púlpito, ou então da plataforma, ela tem que ser o quê? Elíptica, porque quando ela é elíptica, o som ele se propaga de maneira mais uniforme. Então, a geometria analítica, o cálculo diferencial integral, ele te ajuda nisso. Mas no terceiro período em diante, que você já vai começar a ter as noções para que você, no quinto período, você já vai ter essa parte em específico, tá bom? Obrigado. O senhor acha que eu Por poderia nada. já estudar um pouco sobre AutoCAD, essas coisas? Já pode estudar sim. Lá para o segundo período você já vai ter uma parte de estudo de AutoCAD, tá? Mexer com AutoCAD, Ok. Obrigado, tá professor. ok? Por nada. Alguém ia fazer uma pergunta? ô, Sim, pois não. Carlos, Sim, Carlos, essa pode área de falar. projetos, essa área de projetos é bacana. Porém, o professor lá na sala falou que o investimento é muito pesado, entendeu? Porque só o computador é quase R$ 4.000. Aí vem os programas, tudinho. Sim, Rapaz, é difícil, é mas só pesado. que, só que eu tenho uma questão.
Diga. Hoje em dia, a questão de ter computador é caro mesmo, né? Porque, querendo ou não, a tecnologia ela vem de fora. Mas é o seguinte, se você tem ligação com o Senai, já que você é aluno, no site da Autodesk, que é o site do AutoCAD, lá tem a versão estudantil, tá? Tem a versão profissional e tem a versão estudantil. Tem diversos vídeos na internet que as pessoas, digamos assim, elas compartilham com o usuário que está acessando como instalar o AutoCAD na versão estudantil, tá ok? Então, o que eu te aconselho a fazer? Se você tiver um computador em casa ou coisa assim do tipo, é, se você, mais adiante, né, você aprender os comandos básicos, né, logicamente. Se você tiver um computador, tá, ele tem que ser um computador um pouco mais potente, porque o AutoCAD ele é pesado, tá, é um programa bem pesado, e você instalar a versão estudantil. E quando ele pedir para você a versão estudantil, né, você ter um documento em PDF que a instituição ela pode disponibilizar para você, comprovando que você é um estudante de um curso técnico, tá? E que você tem o quê? A versão estudantil, né? E você pode ter essa licença por 2 anos e pode prorrogar, renovar por mais 2 anos, tá bom? É de graça a versão estudantil? Sim, a versão estudantil, sim. Tem a Hoje, versão profissional, que é paga, né? Mas tem a versão estudantil. pronto, é essas coisas assim que a gente precisa saber, entendeu, professor? É esse canal, Sim. esse meio que facilita para a gente. Porque, Uhum. poxa, isso já vai ajudar a gente a não investir no programa mais caro, né? Já tem um programa que já é de graça. Já Sim. facilita, tá entendeu? É Então porque, procura tipo, saber. porque, assim, ó, foi boa sua pergunta, porque o Senai, ele tem a licença do AutoCAD, tá? Ele tem a licença. Se você um dia tiver assim, quero mexer aqui, você pode ir na sua unidade, claro, se você tiver jeito, e lá você pode ter acesso ao AutoCAD, tá? A instituição, ela tem essa licença paga em todas as unidades para o uso dos alunos para mexer no AutoCAD. O que que acontece aqui no meu caso? O que acontece aqui é que eu preciso do pessoal do TI para liberar a instalação aqui para mim. E eu não tenho o AutoCAD aqui. Bom, eu sanei sua dúvida? Eu sanei sua dúvida, Carlos? Carlos, eu sanei sua dúvida? Será que a internet caiu? Boa noite, Não. professor Caio. Não. Ah, não caiu não, né? É porque hoje Assim, a galera, internet caiu aqui. o AutoCAD, assim, por si, você não precisa, você tem uma máquina em casa, investe mais em memória nela, que vai demorar para abrir, mas quando abrir ela vai rodar. Não vai ser como uma máquina boa, mas vai rodar. Bota mais um pouco de É, memória sim, e dá para rodar tranquilo, pô. Eu tinha uma máquina velhinha, eu rodava AutoCAD nela tranquilo. sim. Agora eu botei É mais porque memória nela para qual que era ela a sua, desenvolver. qual que era a sua versão? Qual que Professor, era a foi sua uns 3 anos versão? atrás, como que o senhor. Foi uns 3 anos atrás, vou até olhar ali qual era, eu não lembro não. A Vamos de que o senhor. 2007? Era. Ele Era, né? rodava. Essas versões Ela mais rodava antigas, elas tranquilo, não pô. são tão, elas não são tão pesadas. Agora essas versões a partir de 2019, 2018, que ele já tem um pouco mais de ferramenta, aí ele já pesa um pouco mais, porque eles incrementaram mais coisas, beleza? Beleza, pessoal? Eu respondi a pergunta? Beleza, professor. Pode prosseguir, por favor. Beleza. Beleza, beleza. Pode prosseguir. Beleza. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês como fazer a questão aqui, tá? Vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Estão vendo aí? Sim. Sim? Beleza. Seguinte, neste caso aqui, na primeira SAP, deixa eu aumentar aqui. Na primeira SAP, a sugestão de análise, ele quer que você dimensione em cada um dos pontos a quantidade de tomadas que cada ponto aqui, cada localidade, ela vai ter, correto? Então, pois muito bem, deixa eu fechar isso aqui.
Vocês estão vendo minha tela ainda, pessoal, ou não? Sim. Ah, aqui, né? Pode ampliar sim, mais. tá. O senhor pode ampliar mais, professor? Ampliar mais um pouco a tela? Só um instantinho, peraí. Tá bom. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu aumentar de novo. Beleza. Deixa eu aumentar aqui. Então, vocês estão vendo agora, né? Agora ficou bom. Beleza. Então, o que que eu tenho? Eu tenho uma casa, né? Um projeto de residência, onde eu tenho um quarto, um outro quarto, uma sala, um banheiro e uma cozinha. E aí, o que que ele pede para mim fazer? Ele pede para mim dimensionar, tá ok? A questão de tomadas para a iluminação em cada ponto, tá ok? Então, o que que acontece? Ele já deu o início. Para o circuito 1, né, a minha iluminação, eu tenho que ter 8 luminárias de LED de 9 watts, tá ok? Então, no meu circuito 1, eu vou escrever aqui, se eu pego aqui um power, e ele vai dimensionar lá para vocês. Esse já vai estar escrito. Vou deixar aqui. Beleza. Então vamos lá. Para o meu circuito 1, aí tem gente que fala assim, professor, eu posso pegar a folha aqui, daquela lá do... Deixa eu pegar aqui, só um instantinho. Deixa eu tirar aqui. Professor, eu posso desenhar onde a planta? Como? Não entendi. Eu posso desenhar a planta onde? No Você computador pode mesmo? fazer o seguinte. Você pode aqui, ó. Vocês estão vendo a planta aqui, né? Sim. Ela já tá desenhada, José. Só tu Ela já está exportar para desenhada. aí. Já está desenhado. Não, Era mas isso que você queria saber? pra colocar as tomadas. Não, você pode fazer o seguinte. Você pode vir aqui, colocar a planta aqui, tá? E pode fazer assim para mim, ó. Você pode vir aqui, colocar assim, ó. Dimensionamento. Isso é o OneNote, é? Hã? Esse é o PowerPoint ou é o OneNote? Não, é o Power. Dimen... Dimensionamento. Dimensionamento. Eu aceito dessa forma. Você pode vir, colocar dimensionamento e a planta aqui do lado. E você vai classificando. Por exemplo, circuito 01, 2 pontos. 8 luminárias. Você pode colocar, deve apresentar 8 luminárias de LED. Neste caso é a sala. Luminárias de LED. Você pode colocar aí de parênteses. 8 luminárias de LED. Ok? E você pode colocar, né, a potência delas. Então, potência Boa noite, professor. total Professor. de 72 watts. Porque eu vou saber que se eu tenho 8 luminárias, cada uma com 72, do total de 72, então cada lâmpada vai ter quantas? 9 watts de potência.
Por quê? Se a total é 72, eu tenho 8, e é só fazer a regra de 3. 8 me conduz a 72 watts. Então, se eu tenho uma, é o quê? Regra de 3. Multiplica aqui e divide. 72 por 8 dá 9 watts cada lâmpada, correto? Beleza, pessoal? Todo mundo está entendendo aqui? Então, professor, Sim. no caso não seria só pegar a quantidade de lâmpadas e multiplicar pela quantidade de watts, não? E por que que eu faria isso? Você fala do total? Ou para obter o É. total? Não, para obter o total, você pode, se cada lâmpada, por exemplo, aqui, se ele falar lá que cada lâmpada tem 9 watts, então 8 vezes 9, que cada uma tem 9 watts, correto? Então o total tem quantos? 72 watts, correto? Você pode fazer assim, beleza? É isso que você queria me perguntar? Eu queria saber se como é que a gente vai descobrir os watts da lâmpada? Você pode dimensionar, tá? Beleza? Ou você pode colocar assim, ó. Cada uma com 9 watts. Beleza. Entendeu? Você pode dimensionar isso, ok? Entendi. Beleza? Pode ir mais adiante? Pode. Circuito 2. C2. No C2, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma tomada de uso geral na sala e nos quartos. Então, como que eu tenho que fazer? Tomadas. Professor, não precisa desenhar no croquis, não? Não entendi. Não precisa desenhar as tomadas e as lâmpadas no croquis, não? Não, não precisa, tá? Só descrever para mim eu aceito, tá? Mas se você quiser desenhar, pode desenhar, não tem problema, tá? Tomadas de uso geral, tá? Você pode colocar o tube. Tomadas de uso geral. E aí você vai determinar elas. Ou seja, para mim, na sala, eu vou colocar 4 tomadas de 300 watts, tá? E nos quartos, eu vou colocar 6 tomadas de 100 watts. Então, aqui, eu posso colocar aqui, ó, 4 tomadas de 300 watts, potência de 300 watts, para a sala. E eu vou colocar 6 tomadas de 600 watts, ok? Opa, perdão, não é 600 não, é 100. Eu que errei aqui, peraí. 100 watts, tá ok? Beleza, pessoal? Então vamos para o circuito 3. Agora eu iria para a cozinha. C03. Eu vou também pegar tomadas de uso geral. E vou nelas colocar o quê? Na cozinha, 5 tomadas.
5 tomadas, ok? E o que acontece? Essas tomadas, elas podem ser da mesma potência que aqui das de cima, tá? Onde que eu vou colocar nas salas, com 300 watts cada uma. Potência. Para o circuito 4. O meu circuito 4, eu vou considerar como meu circuito 4 a minha ainda cozinha. Só que eu vou colocar agora de uso específico, pois na minha cozinha, quando vocês forem ler a situação de aprendizagem, fala a respeito que tem um micro-ondas, tá ok? Então, eu vou colocar uma tomada de uso específico, uma tomada cuja potência vai ser de 1.500 watts de potência. Certo? Para o meu circuito 05, certo? O que que eu tenho? Para o meu circuito 05, agora eu vou ter que dimensionar o quê? O meu banheiro. Eu vou considerar no meu banheiro. Neste caso, eu vou colocar uma TUE, né, uma tomada de uso específico, para o chuveiro, ok? Que lá na situação de aprendizagem, ela fala também a respeito. Vou dimensionar uma TUE para o chuveiro, a tomada de 4.000, porque a potência dele é muito elevada. Watts. E você pode colocar aqui chuveiro, tá? E em cima você pode colocar micro-ondas. É isso que a situação de aprendizagem... Não. É isso que a situação de aprendizagem ela vai determinar de vocês. Teve um aluno que acabou de perguntar aí, professor, como que eu dimensiono esse tipo de tomada? Você vai encontrar esses dimensionamentos, tá? Na NBR 10.084, se eu não me engano, tá? E a cada quantidade de metros ou determinada quantidade de área, tá? Você tem que colocar uma tomada, tá bom? Ou de uso específico, ou então de uso o quê? De uso geral, tá? Beleza? Eu não lembro agora em específico qual que é a NBR. Eu vou procurar me lembrar, tá? Alguma dúvida aqui, pessoal? Sim ou não? Alguma dúvida? Não, tá de boa. Beleza? Ô, Bom, professor, nesse caso, esse circuito tomada, só vai ser só tomada, né? Isso para essa planta. sim, Iluminação não, só tomada. não, só tomadas, Ok, tá? então. Beleza? Ok. Cara, isso Iluminação. aí é o SAP 1, né, professor? Fazer o quê? Não entendi? Isso aí é o SAP 1, né? Isso, SAP 1, tá? Beleza. Bom, beleza. Desculpa, pessoal, deixa eu colocar aqui de novo. Apertei errado. Vocês estão vendo minha tela aí? Quem Sim, quiser sim. pode printar, tá? Você sabe, Eu vou pode